tão novidade. Inteligência artificial começou, vamos dizer, na década de 50, quando os computadores começaram, o ciência de computação começou a crescer, se formar, aí pessoas começaram a sonhar com, olha, a gente pode ter uma inteligência artificial, em vez de inteligência biológica, a gente pode criar robôs para fazer nossas atribuições, tudo isso. Aí começou uma onda de inteligência artificial, ou seja, programar os computadores para fazer as tarefas. Uhum. Aí esse sonho não durou muito, porque depois de um certo tempo, pessoas perceberam que, olha, a gente não é capaz de fazer isso. Com daquela tecnologia que a gente tinha, década de 50, 60, com daquele linguagem de programação, tudo que a gente tinha. Aí dizem que começou o primeiro inverno de inteligência artificial. Para alguns anos, talvez uma década, a linha de pesquisa de inteligência artificial entrou no inverno, reduziu as pesquisas, tudo isso. Até que na década de 80, 90, começou outra onda de inteligência artificial, usando algoritmos genéticos, algoritmos metaheurísticos. Ou seja, os cientistas começaram a olhar para a natureza e aprender com a natureza. Vamos ver como que as formigas se organizam para fazer as coisas, como que as abelhas, que essa rede de abelhas, você olha para os lobos na natureza, eles têm uma rede muito inteligente de fazer as coisas. Então, muitos algoritmos de inteligência artificial naquela época foram inspirados nessa onda de natureza, na onda de natureza. Mas ainda essa onda também não conseguiu levar a gente numa inteligência na forma que, olha, automatizar muitas coisas, né? Que, olha, a gente vai ter uns robôs que vão fazer tudo para a gente. Até que ano de 2000, 2010 para frente, que a gente tem um boom de internet, tudo virou digitalizado, né? Basicamente, todos os livros viraram digitalizados, todos os documentos viraram digitalizados. Então, a gente tem um boom de dados. Então, dados, basicamente, o que o computador consegue acessar. O computador não consegue ler esse papel. O computador precisa desse papel digitalizado para poder ler as letras. Então, a gente tem esse boom de dados. Aí, surgiram os novos algoritmos de computação também, além desse boom tecnológico, de muitos dados do celular, do relógio, tudo está coletando dados aqui. Tudo que a gente está fazendo aqui, gravando aqui vídeo, tudo são dados. Aí, esses dados foram gravados, aí surgiram algoritmos interessantes, uma ideia interessante, que basicamente vem da ideia na forma que o ser humano aprende. Porque tinham daqueles pioneiros nessa linha, que eles estudavam psicologia. Era interessante, por exemplo, você pega o Geoffrey Hinton, que é, vamos dizer, esse chefão poderoso da inteligência artificial, que ele era chefe da Google, que recentemente saiu por causa do medo da inteligência artificial, ele, Geoffrey Hinton, avisou. Falou que para que a gente ensinar para o computador? Vamos alimentar o computador, os algoritmos, com os dados e deixar o computador aprender. Então, ele descobriu os padrões. Aí virou machine learning. A máquina aprende, aprendizagem de máquina. Então, em vez de a gente determinar as regras, falar para o computador, olha, para você aprender classificar gato ou cachorro, vamos descrever gato ou cachorro? Não, vamos alimentar o computador com 10 mil imagens de gato, 10 mil imagens de cachorro, ele observando tanto gato ou cachorro, e ele aprenda. Da mesma forma que a gente aprende, né? Quando a gente é pequeno, a gente é criança, né? Ninguém ensina exatamente como que é formato de gato e cachorro, né? Até no início a gente erra, não, olha esse gato, mas só que não, esse não é um gato, esse é um cachorrinho. A gente aprende. Então, o algoritmo do nosso cérebro atualiza para aprender classificação. Então, machine learning começou com esse ponto. A gente fornece informações para o computador e o computador aprende através dessas informações, de extrair padrões. Então, ele começou a primeira onda de machine learning. Então, o que você está falando... Então, vai ter uma linha de atuação dentro de engenharia computacional, de computação quântica e machine learning quântico, que é esse que basicamente vai desencadear uma linha, uns próximos avanços de tecnologia que a gente não consegue imaginar. E com computação quântica, a gente vai ter uma próxima revolução na indústria da tecnologia que a gente ainda não consegue até pensar como que será. Só para ter uma ideia, o que vai fazer computação quântica,
pode ser uma próxima ideia para um podcast, que é todo o sistema de segurança bancário que a gente tem, você vai entrar no aplicativo, acho que é seguro você, todo esse sistema vai quebrar. Porque o computador quântico consegue quebrar tudo comunicação segura que a gente tem. Para o computador normal, para você quebrar isso, você precisa talvez de 1 milhão de anos. Demora muito. Mas o computador quântico quebra em 10 segundos. Então a gente vai ter uma nova era de tecnologia. Como que será, a gente não sabe. Taxa de processamento de dados. Então a gente vai ter uma capacidade exponencialmente mais alta de processamento de dados, que a gente sabe que o motor por trás de machine learning moderna são os dados. Mas agora computadores clássicos têm uma limitação. O computador quântico, eles vão conseguir aumentar esse poder computacional exponencialmente mais alto, talvez 1000 vezes, 10.000 vezes mais alto. Então, e eu entendo que o processo de cotas ele tem uma relevância social enorme, porque o vestibular em si, ele muda a vida das pessoas, seja quem for, filho de qualquer classe econômica da sociedade. Agora, quando a gente trabalha com cotas, a gente está falando daquela população menos favorecida, que tem dívidas históricas, então poder participar disso, principalmente quando eu chego no departamento, eu tenho, a gente participa sempre de muitas reuniões, e eu vejo os colegas, o diretor da ECA, o meu coordenador na ECA, outros colegas que trabalham comigo ainda diretamente, diariamente, falando do sonho, que é um sonho que o DESEA tem ainda, o vestibular da UERJ tem esse sonho de que a gente ocupe todas as vagas de cota, porque a gente tem consciência de como a cota transforma a vida dos nossos ingressantes. Então, a minha pergunta é, há políticas para isenção de taxa, Alex? E como funciona esse processo, caso exista essa isenção? Então, Flávia, temos sim um processo de isenção de pagamento da taxa de inscrição. É um processo que visa facilitar a entrada dos candidatos que naquele momento não tem como pagar essa taxa. Qual é a dica que eu dou para quem quer participar do vestibular? Gente, é quando inicia o ano, o candidato começar a entrar nessa página do vestibular, olhar, porque a gente sempre coloca lá a divulgação dos nossos processos que estão acontecendo. No início do ano, mais ou menos em março, a gente tem a liberação do pedido de isenção de taxa o pedido de liberação para não pagamento da taxa de inscrição. Então, isenção da taxa de inscrição, que é o primeiro passo do vestibular. A isenção significa que o vestibular começou por um ano, Porque... E ali eu comecei a entender que, acho que eu gosto do meio ambiente, acho que eu gosto de lidar com essas questões, acho que eu gosto também de pensar a sociedade, mas qual caminho eu vou percorrer? Entendendo que, na teoria, eu só poderia terminar o ensino médio e pensar, sei lá, um concurso, ter uma estabilidade e depois sonhar com algo maior, E aí, eu fui entendendo que, cara, eu acho que dá. E aí, no movimento escoteiro, todo mundo naquela fase de vestibular também, iniciando, eu ainda não estava com esse ímpeto, não estava com essa vontade, que foi a transição que eu vim para cá para fazer o estágio. E quando eu vim para a UERJ, assim, tudo mudou. A UERJ me abraçou, a UERJ me escolheu antes mesmo de eu ter decidido o curso que eu queria. Tanto é que eu tento primeiro engenharia ambiental, e depois eu volto para geografia, porque eu sempre gostei de geografia. Sempre fui uma aluna bem nerd em geografia, mas também era só matemática, corri um pouco, mas geografia sempre mandava muito bem. E aí eu falo, cara, eu tô num lugar que me acolhe, tô num lugar que me respeitam, tô num lugar que se importam comigo enquanto indivíduo. Eu acho que ali é o lugar certo para eu poder pensar e sonhar minha faculdade. Fala pra gente qual é a diferença, de fato, entre uma carreira de geografia como uma geógrafa de superfície, como é que você falou? Socioambiental. E uma... porque tem dois tipos diferentes, é isso? De caminhos? Sim, tem a geografia física e tem a geografia humana, Eu acho que Ana Carolina, eu leio a geografia como um todo. Eu acho que não tem como a gente olhar o espaço que a gente está inserido sem pensar a sociedade que está dentro dele e como a gente entende, vivencia e reage a isso tudo também com as interações ambientais, assim. Dentro da geografia UERJ, eu fui aprendendo que não tem essa de geografia física somente e geografia humana, essa coisa separada. Porque a todo tempo a gente está interagindo junto. Quando a gente pensa o solo, a gente está pensando o solo para a gente pensar a agricultura. No final, a gente está comendo o que está sendo plantado ali nesse processo de agricultura. Então, assim, é interação homem-natureza a todo tempo, Mas tem, sim, essa diferença. Ainda é uma coisa que é do próprio olhar geográfico também, de algumas carreiras, de uma galera que segue um pouco esse olhar dessa carreira. Eu diria, com muita certeza, não desista,
se apegue às pessoas que reconhecem o seu sonho, a sua vontade, porque isso não pode ser deslegitimado, isso precisa ser legítimo. Então, se fortaleça com os seus, sejam amigos, né? Eu até ouvi recentemente uma frase assim, a família não é só família de sangue, mas a família que você escolhe, às vezes vai ter um colega que vai te dar total apoio para você fazer a prova, vai até te ajudar a pagar a prova, porque sim, tem essas questões que às vezes acontecem, a pessoa não tem condições, inclusive a UERJ também tem um processo de isenção que é super importante, acho que de tentar ser acessado. E de não desistir. E aí, falando assim, muito enquanto UERJiana e enquanto cria da universidade pública, assim, venha para a universidade pública, você pertence a esse espaço é seu, você só vai estar no seu processo de conquistar, mas vem. Assim, vambora, vamos juntos, não desista, porque esse espaço foi feito pra gente construir uma sociedade melhor mesmo, e é a partir de cada um que vai entrando, construindo a sua narrativa, construindo a sua realidade dentro da universidade. Eu quero também fazer uma defesa ousada, que a nossa universidade, ela é a própria pedagogia do oprimido, né? Ela, em alguma medida, tem esse viés. Primeiro que ela não é um bloco cinza, como muitas pessoas que não estudam aqui acham. Falam, olha, a UERJ é cheio de cores, você tem que entrar lá para entender, que chega, dói o olho de tantas cores que a gente vê. Mas a nossa universidade, ela representa essa pedagogia do oprimido por ela ser completamente impactada pela territorialização dela e pela comunidade. Então, ela nasce como uma universidade para atender, sobretudo, filhos da classe trabalhadora, e ao caminhar da sua vida, ela começa também a perceber que defender os filhos da classe trabalhadora é ir no fundo do que significa povo. Então, a gente, por vezes, é impactada pelas favelas, né, que tem no entorno, seja o Morro do Feijão, em São Gonçalo, seja aqui na UERJ Maracanã, o Maracanã em si, seja em Teresópolis, que poucas pessoas sabem, mas é um dos municípios mais favelizados do Brasil, um dos 10 mais favelizados. Então, essa dinâmica, né, ela está completamente entrelaçada. O nosso CAP é próximo ao Morro do Falé, do Fogueteiro. Hoje há uma mudança de campus, mas ela ainda permanece ali impactada por esse entorno. Seja das movimentações da cidade, né? Eu costumava dizer, quando eu estava aqui no movimento estudantil, que a UERJ é o local que os movimentos sociais do estado do Rio de Janeiro fazem a curva. Mas, na verdade, a minha história na UERJ começa bem antes. O meu pai, ele era entregador de hortifruti. E eu passei muitas horas da minha vida, especialmente no 7º andar, que ele entregava naquele restaurante. Passava, inclusive, esperando, principalmente no final de semana, que a UERJ às vezes abria sábado, especialmente o 7º andar, para a gente ir para o jogo do Vasco. Que todo restaurante era vascaíno, né? O dono e os garçons, os cozinheiros, então a gente ia junto para o Maracanã, assim. Então, para o Maracanã, não, perdão, para São Januário. Então, a minha experiência de UERJ começa muito lá atrás, mas eu não, mesmo vindo aqui desde 4 anos de idade, eu nunca me imaginei passando aqui. E eu, na minha época, a rede de pré-vestibulares não era tão fortalecida. E se talvez fosse, esse acolhimento teria feito toda a diferença, porque o tempo todo você é levado a pensar que esse lugar não é seu. Antes de você entrar, quando você entra, e principalmente para você tentar sair desse lugar. E eu olhava a universidade e falava assim, caraca, isso aqui é lindo, né? Mas eu ia falar assim... mas não é para mim, né? E é engraçado, né? Porque mesmo ela sendo cinzona, cheia de concreto do lado de fora, né? Eu passava e o meu olho brilhava. Falava assim, cara, será que um dia, né? E aí fui fazer vestibular para geografia e torcendo, assim, na época era unificado, né? E eram as 3 universidades públicas que tinham geografia, era o UERJ, o FRJ e o UF, né? E na época o UERJ era a primeira opção de todo mundo, porque era a que permitia a gente trabalhar. E eu falava assim, cara, se eu passar para a UF eu estou feliz, né? Quando veio o resultado que eu vi que eu tinha passado para a UERJ, foi assim, eu me lembro que minha avó fez um banquete em casa, né? Ou seja, a gente saiu do ovo, salsicha, não sei o quê, e foi para os bifes, para o macarrão, e a gente comemorou, né? E a partir dali, quando eu entro na UERJ, diferente, né, de quando eu tinha entrado na outra universidade para engenharia, que eu não tinha tempo para trabalhar, inclusive, cara, eu me encontro, porque eu encontro com os meus aqui dentro, né? E eu brinco, né, para tentar resumir para o pessoal Ludens narrativo, que é toda vez que o ser humano narra, ele vai jogar no seu próprio imaginário.
que seria isso? Toda vez que a gente vai narrar, vai contar alguma coisa, a gente está narrando o tempo inteiro, se auto-narrando, narrando os nossos relacionamentos, narrando aquilo que a gente pensa. A gente promove um jogo dentro do nosso imaginário, que seria esse referencial que a gente tem e vai coletando ao longo da nossa vida e nunca para, né? É aquilo, você assistiu uma peça de teatro hoje, se você for na mesma peça amanhã, com os mesmos atores, mesmo texto, ela vai te impactar de maneira diferente. Porque seu imaginário mudou, a sua percepção de mundo vai mudar. Quando você lê um livro com 16 anos, lê um livro com 30 e pouco, você fala, caramba, mas quando eu tinha 16 eu imaginei isso no livro. Porque o seu imaginário naquele momento, né, seu arcabouço ali de referências, vai mudando ao longo do tempo. E tem muito a ver com o que vocês falaram. Quando a pessoa vai trabalhar numa página lá do Flamengo, né? Também formamos RPs na página, por exemplo, de um governo do estado, um governo da prefeitura, um governo federal. Você tem que pensar qual imaginário você está acionando, você está evidenciando quando você propõe esse jogo narrativo, né? Quando a gente está falando da página do Flamengo, é claro que a gente vai, né, em alguns estereótipos, que é nação, você vai mexer com isso que faz parte de quem, né, é flamenguista. Quem está mexendo na página do Vasco vai falar, o gigante da colina. Você trabalha esses estereótipos o tempo inteiro para ativar, né, isso dentro das pessoas. E saber utilizar esse acionamento de imaginário de forma ética é o principal que a gente tem hoje nas redes sociais. E o principal, nem problema, né, o desafio da comunicação hoje. Porque o esporte tem tudo, né, gente? Eu brinco com o pessoal do jornalismo, a área que não parou de contratar em nenhum momento e continua contratando cada vez mais é o esporte. Quanto de streamings que a gente está tendo aí, hoje tem streaming para tudo. Eu gosto de esportes americanos, né, que a NBA e a NFL tem. A Cazé TV crescendo cada vez mais. A própria, né, o Globo Sport TV, quando tem Olimpíada e Copa do Mundo, contrata muita gente. Então é um universo muito legal e que os nossos alunos vão se inserindo, né, vão gostando de participar, e a gente fica muito feliz da UERJ, da FCS, do Audiolab contribuir com essa formação.